Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História e nesse vídeo eu vou fazer mais uma resolução de prova elaborada pela Fundação VUNESP, que além do vestibular, obviamente, da Unesp, elabora o vestibular da Santa Casa de Medicina, da Albert Einstein, da FAMERP e, no caso aqui, da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Nós vamos aqui resolver a prova do vestibular 2021, tá? A prova do vestibular 2022 vai acontecer agora nos próximos dias. Então, se você está se preparando para esse vestibular ou para qualquer outro vestibular da Fundação VUNESP, tá? Seja agora em 2022, seja quando você estiver vendo esse vídeo, pessoal, pense o seguinte: a Fundação VUNESP elabora diversos vestibulares. Então é interessante olhar não só aquele que foi aplicado na faculdade que você está prestando, mas todos, porque ele repete o mesmo modelo. É interessante perceber como os diferentes vestibulares têm certos padrões. Então aqui a gente vai fazer a prova de 2021, o link para ela tá aqui na descrição do vídeo, então você pode baixar a prova, se preferir tentar fazer antes como um simulado e depois vir acompanhando aqui a resolução, eu acho que é bem interessante. Se você quiser ir acompanhando, porque eu vou fazer o quê? Eu vou explicar, eu vou revisar a partir de cada questão qual é a diferença entre as alternativas corretas e as alternativas incorretas, beleza? Além disso, se você não é inscrito, se inscreve aqui, porque eu vou fazer as resoluções dos vestibulares à medida que eles forem sendo aplicados. Ativa as notificações, tá? Compartilha com seus amigos, dá um like e essas coisas todas que a gente sempre pede aqui, beleza? Então vamos direto para a prova aqui, questão 31. Uma questão bem clássica, tá? A Unesp segue bem esse padrão. Vamos falar de antiguidade, eles vão falar de democracia ateniense. Depois vai ter uma questão de Idade Média, vai ter uma questão de Idade Moderna. Pessoal, a Fundação VUNESP aborda os temas clássicos do ensino médio, dos vestibulares. Não tem surpresa, na verdade, tá? É óbvio, são provas que demandam você ter o conhecimento daquele assunto, senão você não vai também ter um bom desempenho. Mas não são provas que chocam, que inovam muito. Então, olha lá. A democracia de Atenas da antiguidade excluía os escravos, mas os camponeses, os comerciantes, os artesãos eram cidadãos ao lado das classes instruídas, das classes superiores. A integração dessas classes sociais na comunidade política, uma inovação surpreendente para a época, permite que se relacione a democracia antiga com a experiência moderna. Bom, então vamos lá. O texto, do Moses Finlay vai dizer o seguinte: você tinha na democracia ateniense a participação de indivíduos de diferentes estratos sociais, embora você, óbvio, excluísse os escravos, porque os escravos eram indivíduos desprovidos de qualquer direito. E ele fala que é isso que permite comparar a experiência democrática do mundo ateniense com a democracia de hoje, né, a democracia moderna, que é inclusive o que permite que eu use o mesmo termo, né, democracia para ambos os sistemas. Então, vamos lá. Essa questão aqui não é uma questão muito difícil, mas é interessante olhar as alternativas para a gente compreender o assunto que está sendo abordado aqui. Alternativa A: oposições comum à divisão dos poderes políticos em executivo, legislativo e judiciário, entendida como fator de enfraquecimento do Estado. Bom, primeira coisa, o autor aqui ele não fala dessa divisão em três poderes, então isso daí já seria algo para chamar sua atenção. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que no caso ateniense, os cidadãos se reuniam na Assembleia, deliberavam sobre tudo, ou seja, eles exerciam o poder executivo, o poder legislativo, porque eram eles que faziam as leis, e quando havia alguma crise, alguma divergência, era também na Assembleia que se faziam reuniões e debates e se julgava. Então, por exemplo, a apologia de Sócrates, né, o julgamento de Sócrates, ele é realizado dentro da Assembleia, pelos cidadãos, exercendo um poder judiciário. Então, não tinha essa separação de poder, beleza? Alternativa B: continuidades na prática política das sociedades europeias, já que as instituições greco-romanas foram preservadas de forma intacta. Bom, vale o mesmo argumento que eu usei na alternativa A. Essa forma de participação política, em que a Assembleia exerce poder executivo, legislativo e judiciário, isso não existe mais. Nós introduzimos uma mudança, que é a separação dos poderes. Então, já invalida isso. C:
aspectos convergentes na forma de organização do poder político, que é exercido diretamente pelos cidadãos reunidos em assembleias. A democracia de participação direta é tipicamente ateniense. Todos os cidadãos participam da assembleia e deliberam sobre as leis. O nosso modelo é o da democracia representativa. O que é isso? De tempos em tempos nós nos reunimos, elegemos representantes, e são esses representantes que exercem os poderes. Isso é uma diferença, por isso a alternativa C também está errada. D. Modificações substanciais no transcurso da história devido à ausência de regras para a participação política na contemporaneidade. Claro que não, existem regras. Existem regras tanto sobre quem pode participar do processo político, tá? Não podemos esquecer que, por exemplo, mulheres não participavam dos processos eleitorais até o início do século XX, final do XIX, início do XX. A gente não pode, né, no Brasil é década de 30, a gente não pode esquecer, por exemplo, que o voto para os analfabetos no Brasil foi estabelecido na Constituição de 88. Então, existem até hoje regras sobre quem pode e quem não pode participar. Óbvio que na prática a imensa maioria das pessoas que atinge a maioridade é cidadã. E existem também regras sobre qual é o limite dessa participação. Então, está totalmente errada a alternativa D. Só nos resta a última, né? A alternativa E, que vai dizer o seguinte: semelhanças na concessão de direitos políticos a grupos de grande heterogeneidade socioeconômica, que é justamente o que o autor chama ali a atenção, né? Ao fato de pessoas de diferentes níveis socioeconômicos terem direito à cidadania na democracia ateniense, tá? Então aqui na questão 31, o gabarito, né, a resposta correta era a resposta E. Vamos aqui então para questão 32, que é uma questão de Idade Média, com o texto do Jacques Le Goff. Aqui uma coisa importante, né? Eu que gosto muito do Jacques Le Goff, inclusive. A Fundação VUNESP adora usar como suporte para as questões de Idade Média textos do Jacques Le Goff, tá? Calma, isso não quer dizer que você tenha que ler a bibliografia de Jacques Le Goff para prestar o vestibular Unesp, né? Não estou sugerindo isso, né? Mas é interessante pelo seguinte: isso torna os temas dessas questões de Idade Média bastante repetitivos, tá? Por quê? Porque o Jacques Le Goff ele trabalha muito com aquela ideia de uma nova visão da Idade Média, né? De que, olha, existiu esse mundo feudal, mas ele não é aquela coisa fechadinha, tá? Ele fala muito das cidades, né? Ele tem um livro famosíssimo que é Por Amor às Cidades, em que ele compara a cidade medieval com a cidade contemporânea, tá? Então, assim, ele tem uma visão de Idade Média que é muito interessante e que une com essa questão comparativa, tá? Então, tem um pouco essa cara. E aí vamos ver aqui, ó. Era muito difícil, insisto neste ponto, para homens e as mulheres da Idade Média ter um contato direto com Deus. Isto é, um contato sem a mediação da igreja. Portanto, através dela é que muitos cristãos e cristãs da Idade Média buscaram um acesso a Deus que sentissem como contato verdadeiro e individual. Ou seja, ele aqui está falando das relações, né, entre os indivíduos e Deus, mas ele está chamando a atenção de que há uma intermediação por parte da igreja, quer dizer, as pessoas recorrem ao clero, né, para ter uma intercessão, né, para ter ali um contato com a divindade. Então, vamos lá. A transformação profunda dessa relação ocorreu com, ou seja, quando que você teve uma mudança nisso? Então, vamos ver aqui as alternativas. A, com o princípio reformista da livre interpretação da Bíblia. Sim, né? O que mudou isso foi a reforma protestante. Por quê? Porque se na Idade Média você tinha que recorrer aos padres, né, para interceder junto a Deus, a reforma protestante, ao prezar o acesso à Bíblia, permitiu que a pessoa fizesse isso sem a intermediação do clero. Então aqui já de cara é a alternativa A, mas vamos ver as outras, né? B, generalização da confissão anual dos pecados na sociedade cristã. Só que aí que tá, né? Você se confessa para quem?
não é direto a Deus, é por intermédio do padre. Confissão é uma prática da Igreja Católica. Isso não quebra essa tradição. C. Surgimento do culto à Virgem Maria nas comunidades cristãs. Bom, mas o culto à Virgem Maria, ele vem da antiguidade, né? Ele vem do cristianismo primitivo e também ele é parte das normas, né? Da conduta, dos dogmas da Igreja Católica. Também não rompe isso. Suspensão das celebrações coletivas pelas reformas protestantes. Mas a reforma protestante não aboliu as celebrações coletivas. Tem missa, tá? Na Igreja Protestante, né? Tem esse tipo de coisa. A adoração das línguas nacionais na liturgia do catolicismo. Só que o catolicismo só aderiu ao uso da língua vernácula, ou seja, das línguas nacionais, bem depois da Reforma Protestante, tá? Já como até uma influência disso, para não perder mais adeptos. Então aqui só pode ser a alternativa A mesmo, tá? Então, questão até relativamente simples, mas tem que chamar bem a atenção que aqui ele fala da Idade Média, mas puxa já para a questão da idade da reforma, que já é a transição para a Idade Moderna, né? E aqui já vamos falar de Brasil colonial, né? Os antigos vicentinos, chamados paulistas, tinham sido os descobridores do ouro nos finais do século XVII. Então, vamos falar aqui de bandeirantismo, uma coisa que a VUNESP também aborda bastante, óbvio, né? São vestibulares paulistas, né? Então, essa ênfase na história paulista do período colonial acaba aparecendo, né? Mas sua posse nas áreas de mineração entrar em choque com os forasteiros. Perdido o quinhão mineiro, os paulistas iam para fora de seu território buscar o remédio de sua vida. Passaram a dedicar-se com mais afinco ao abastecimento da zona mineira, com seus escassos produtos agrícolas e, prioritariamente, as tropas. Comércio de muares que iam buscar no sul e as monções, comércio fluvial para Cuiabá. Tá, então aqui ele está falando da transição do bandeirantismo para atividade mineradora, fala da guerra dos emboabas, né, nesse trecho aqui, que ela fala perdido o quinhão mineiro. Por quê? Né? Porque o pessoal vindo de outras capitanias e até de Portugal logo se tornariam predominantes. E aí ela fala que os paulistas passaram a se dedicar ao transporte, né, ao comércio, para abastecer a região das minas. Então, vamos lá, né? O excerto refere-se à primeira metade do século XVIII e a alternativa A, projeção do Planalto Paulista como principal polo dinâmico da economia colonial. Mas não é o Planalto Paulista, né? Porque seria ali a região das Minas Gerais, né? Ela está falando dos paulistas, mas as atividades econômicas são realizadas em outras regiões, né? B, aplicação de capitais industriais nas empresas mineradoras de grande porte. Não, mas ela não está falando que esses homens eram ricos, inclusive, né? Então nós não estamos falando de grandes capitalistas, muito menos de capitais industriais. C, constituição de governos independentes nas cidades mineiras do interior do país. Também não há nenhuma menção a isso, tá? A questões políticas, e de fato isso não aconteceu. A gente tem que lembrar que durante o período da mineração houve uma ampliação da intervenção da coroa portuguesa, da fiscalização nessa região, né? D, diversificação econômica decorrente da mineração de metais preciosos. Aí sim, né? Porque está falando, de várias outras atividades que surgiram em função da necessidade de abastecer a região mineradora, né? E aí nós temos a alternativa E, desarticulação da economia agroexportadora devido à mineração de ouro. Não, pessoal, não houve uma desarticulação, por exemplo, do ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste, tá? Não houve esse tipo de situação. O que houve, obviamente, é que a mineração se tornou, do ponto de vista, né, da economia global da colônia, uma atividade mais atrativa. Mas a atividade de cana-de-açúcar em Pernambuco, por exemplo, seguiu, né, continuou ali, sendo inclusive geradora de grandes riquezas, tá? Então, ali era a alternativa D mesmo. 34, também uma questão aqui sobre
Brasil colonial. A colônia caracterizava-se pela falta de comunicação e por sua população dispersa. Não existiam instituições de crédito e as transações monetárias eram limitadas. O conhecido alvará de 5 de janeiro de 1785 proibiu o desenvolvimento de atividades econômicas que não a lavoura. A tecelagem de algodão para a população negra foi a única manufatura permitida. Além disso, o monopólio comercial foi imposto ao Brasil pelas autoridades coloniais. Bom, então aqui a gente está falando de uma proibição para desenvolver qualquer atividade de manufatura no Brasil. Por quê? Porque, obviamente, o interesse português era desenvolver essas atividades na Europa e a colônia deveria continuar sendo meramente uma região de produção agrícola e consumo desses manufaturados. É isso, né? É uma relação de monopólio colonial, de pacto colonial, desse tipo de interesse. Então, vamos ver aqui. Com base na situação brasileira descrita no excerto e em conhecimento sobre a Europa no final do século XVIII, pode-se afirmar que a. O aumento da exploração dos territórios coloniais coincidiu com o fortalecimento do absolutismo europeu. Então, pessoal, só que nessa época você já está tendo revoluções, né? Você tem a Revolução Francesa no final do século XVIII. O iluminismo está questionando o absolutismo, ele não está se fortalecendo, ele está em vias de acabar. Então, não pode ser A. B. O controle metropolitano das atividades econômicas restringiu a produção colonial de riquezas. Bom, se você considerar que as manufaturas poderiam ser uma produção adicional de riqueza, além da mineração, além das atividades agrícolas, é a alternativa B. Mas vamos dar uma olhada nas outras. C. A sociedade colonial aceitou passivamente as restrições de ordem econômica impostas pela metrópole ao Brasil. Não, né? É nesse período que você vai ter Inconfidência Mineira, por exemplo, que é uma reação à derrama e a uma série de medidas do governo português. Você tem outras revoltas, né? Então, não pode ser a C. D. Os produtos coloniais brasileiros tiveram um impacto reduzido nas economias das principais nações europeias. Também não, porque Portugal dependia muito do comércio de produtos vindos do Brasil. Então, não pode ser. E a exploração de metais preciosos no Brasil permitiu o desenvolvimento industrial na metrópole. Só que isso não aconteceu, né? Portugal nunca se desenvolveu como uma nação industrializada. Inclusive, aqui a alternativa E, você pode lembrar daquele velho jargão, né? De que a mineração realizada aqui no Brasil acabou desenvolvendo a industrialização na Inglaterra, né? Porque Portugal usava as rendas coloniais para suprir seu déficit econômico com os ingleses, e isso acabou financiando o desenvolvimento da indústria naquele país, né? Então você pode até recorrer a esse argumento para descartar ali a alternativa E. Bom, então a questão 34 ficou como gabarito alternativa B, tá? Sem nenhuma controvérsia. Questão 35, tá? Um trecho aqui do Machado de Assis, Pai contra Mãe. Cândido Neves perdera já o ofício de entalhador. Pegar escravos fugidos trouxe-lhe um encanto novo. Fixados os sinais e os costumes de um escravo fugido, gastava pouco tempo em achá-lo, segurá-lo e levá-lo. Já lhe sucedia, ainda que raro, enganar-se de pessoas e pegar um escravo fiel que ia a serviço de seu senhor. Certa vez capturou um preto livre, desfez-se em desculpas, mas recebeu grande soma de murros que lhe deram os parentes do homem. Um dia os lucros entraram a escassear. A vida se fez difícil e dura, comia-se fiado. O senhorio mandava pelos aluguéis. Bom, ele aqui está falando do Cândido Neves, né, um personagem que troca o seu ofício de entalhador pelo ofício de recapturar escravos fugidos. E aí ele vai falando que isso era fácil e tal, mas que com o tempo, reparem isso, ele chega até a se confundir, capturar um negro que era livre, apanha, e com os dias passando, os lucros desse serviço pararam de ser tão altos. Ou seja, estamos falando aqui da transição, né, final ali da escravidão para uma sociedade livre, com um número cada vez maior de
ex-escravos e negros nascidos livres, né? Então, vamos ver aqui. Este conto, publicado no livro Relíquias da Casa Velha, editado pela primeira vez em 1906, o enredo faz uma descrição do segundo reinado brasileiro, ressaltando a participação de homens livres no movimento pela emancipação dos escravos. Então, só que o personagem aqui, ele não é um abolicionista. Ele não está em nenhum momento promovendo, incentivando a libertação dos escravos. Pelo contrário, ele é um homem que ganhava dinheiro recapturando escravos fugidos, ou seja, mantendo a estrutura escravocrata, né? B. Aprovação pelo governo de leis de concessão de alforrias individuais de escravos. Bom, duas coisas. Primeiro, que o texto não fala disso. Segundo, que quem concede alforria individual ao escravo é o proprietário, né? É um acordo intermediado entre escravo e seu proprietário. Pode ser por meio da compra, pode ser por meio de bons comportamentos, né? Por um acordo, olha, daqui tantos anos eu te liberto. Existem as alforrias condicionais. Então, também não é mencionado isso no texto. C. Os efeitos abrangentes da exploração da escravidão nas relações sociais. Pode ser, né? Porque está falando de como existia escravidão urbana, existia o cara que recapturava escravos. Pode ser, mas vamos ver se não tem nada melhor. Está muito genérica, né? D. A sujeição do conjunto da população de origem africana ao regime de escravidão. Opa, muita gente pode ter marcado essa, mas tome cuidado, né? Porque ele aqui chama atenção para isso, ó. Capturou um negro livre. Cuidado, galera, nem todos os negros no Brasil passaram pela experiência da escravidão. Ainda mais no período final da escravidão, quando inclusive você já tinha, antes da Lei Áurea, muito mais negros livres, tá? Sejam eles libertos ou nascidos livres, do que escravizados ainda. Então, você não pode fazer essa afirmação. E aí, as reações indignadas das classes sociais populares à opressão dos escravos. Então, mas a surra que ele leva é porque ele confunde um homem livre com um escravo. Não é uma reação dos populares à escravidão. Então aqui a gente vai ter que ficar com a alternativa C, por mais genérica que ela seja. Né? Ela está falando, olha, o texto aborda a existência de diversos aspectos sobre a escravidão. Basicamente é isso que ele faz, só que, sinceramente, é uma análise bastante banal, né, daquele texto. Mas, ok, é o que se pedia, é a alternativa correta. Questão 36. Na América Latina, considerava-se que a economia internacional se baseava numa forma de neocolonialismo, porque as matérias-primas e os bens alimentares eram trocados por importações industriais de elevado valor, num processo que se julgava implicar a subordinação aos interesses do mundo desenvolvido. Os países latino-americanos precisavam então se industrializar para se libertar dessa dependência. Porém, só o Estado poderia reunir os recursos para dirigir semelhante iniciativa, pelo que, a partir do fim dos anos 30 do século XX, os principais países seguiram uma política de industrialização. Bom, então vamos lá. Ele aqui está falando da industrialização da América Latina na década de 30, e aí fica a dica, quando estamos falando de América Latina, galera, tome o Brasil como referência, né? Aqui é aquela época do Vargas, depois nós teremos o Perón na Argentina, e olha o que ele fala, né? Só o Estado poderia reunir estes recursos. Então, claramente, ele vai falar aqui de um modelo estatal ou de um questionamento a isso, tá? O argumento apresentado pelo excerto pode ser exemplificado pela história econômica do Brasil com... Então vamos lá, né? O que na história econômica do Brasil remete a um investimento estatal no setor industrial? Esforço governamental de manter o equilíbrio orçamentário por meio da redução de gastos. Só que aí que tá, né? Se o governo vai reduzir gasto, significaria também reduzir o dinheiro que ele vai poder investir nesse processo. Então, não, né?
B. Estimula o crescimento do mercado consumidor interno por meio da aplicação de leis trabalhistas. O Vargas vai fazer leis trabalhistas, mas elas não necessariamente ampliam o mercado consumidor interno, porque eu posso criar leis trabalhistas que não resultem, por exemplo, no aumento da renda média dos trabalhadores. E também não é bem disso que ele está falando no texto, né? Ele está falando do investimento estatal em criar indústrias. Então, vamos lá. A atuação do setor público em atividades econômicas determinantes para a modernização industrial. Aí sim, né, as indústrias de base, por exemplo, né? Então, aí sim. Vamos ver as outras, né, mas investimento do capital acumulado na agricultura de exportação nas indústrias siderúrgicas. Opa, o Vargas ele fez a siderúrgica nacional e provavelmente muita gente marcou essa alternativa D. Só que agora vamos a um detalhe, galera. Os lucros da cafeicultura, os lucros da agricultura de exportação, eles são lucros acumulados pelo setor privado e não pelo Estado. O capital privado brasileiro lucrava com a cafeicultura, mas a gente tem que lembrar que a nossa elite agrária não se converteu em uma elite industrial. Por isso que não pode ser a D. A D ia pressupor um investimento privado em indústria. E aí, concessão de subsídios estatais a indústrias têxteis estrangeiras instaladas no país. Mas aí você tem que lembrar também que esse período é marcado pelo nacionalismo, né, nessas bandeiras de desenvolvimento. Então não poderia ser a alternativa E, teria que ser a C, mas tem que prestar bastante atenção, tá, para não acabar se confundindo aí com as outras alternativas, tá? Vamos aqui na sequência para a questão 37. O que precisamos agora não é apertar fortemente os coletes, mas adotar um humor de expansão de atividades. Fazer coisas, comprar coisas, produzir. O mesmo é verdadeiro e até mais em relação ao trabalho da autoridade local. Esse é o tempo de as municipalidades serem empenhadas e ativas em todo tipo de melhoramentos importantes. Podemos, de qualquer forma, fazer algo por nós mesmos e que esse algo deve assumir forma de atividade, de realizações, de gastos, de lançamento de grandes empreendimentos. John Maynard Keynes. Bom, isso aqui é um texto do Keynes, né, que é o grande economista que vai influenciar o projeto de reconstrução durante a Grande Depressão, né? E ele basicamente defende o quê? Obras, gastos, expandir os investimentos. Para quê? Para gerar emprego e movimentar a economia dentro de um ambiente de crise econômica. Para quê? Para superar a crise, tá? Então, vamos lá. O excerto foi tirado de uma palestra radiofônica feita pelo economista britânico John Maynard Keynes em janeiro de 31. Sua posição econômica era a estatista e propunha o controle governamental dos investimentos bancários na produção de mercadorias. Aí é que está um detalhe, tome cuidado, o Keynes não é necessariamente estatista, tá? Aonde que foi usado o sistema proposto pelo Keynes aí com bastante ênfase? O New Deal, né, do Roosevelt nos Estados Unidos segue parte desses princípios, né? Talvez seja a grande aplicação. Só que, quando ele está falando do Estado realizar obras, ele está falando, por exemplo, do Estado contratar empresas para essas obras. Ele não está falando de estatização. O que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos com o New Deal é isso. O Estado se tornou um grande patrocinador, um grande promotor de desenvolvimento industrial, mas quem prestava serviços eram empresas privadas. Então, por isso que ele não é estatista. B. Crítica à globalização dos capitais e sugeria a formação de um mercado comum entre as economias europeias. Bom, mas se você vai criticar a globalização dos capitais, você não vai propor um mercado comum, que é uma pauta típica de integração econômica, típica até de liberalismo, né? Então não pode ser. Anticapitalista e defendia
a divisão dos lucros das corporações industriais com os operários. Não, o Keynes é capitalista, ele não é anticapitalista, como assim? Ele não é um socialista. Que também é uma coisa que muita gente que não entende marca. Por quê? Porque tem uma galera hoje em dia que acha que intervenção do Estado na economia é sinônimo de socialismo. Se você pensa isso, você errou essa questão. D. Contrário ao liberalismo econômico e visava encaminhar soluções para a crise econômica. Bom, ele de fato visava encaminhar soluções para a crise e ele, na verdade, ele é contrário ao liberalismo no sentido do Estado mínimo, né? Porque o Keynes ele defende a existência de um Estado, né, atuante na economia. Então, nesse sentido, ele é contrário a princípios de liberalismo econômico. Mas, por exemplo, o Keynes não é contra a concorrência, ele não é contra o capital privado, tá? Ele não é contrário a isso, tá? Ele só é contrário à visão do papel do Estado nisso tudo, tá? Que os liberais tinham aquela ênfase em dizer que o Estado tinha que ter um papel mínimo, né? Ele vai dizendo, não, o Estado tem que ter um papel atuante, tá? Monetarista e considerava a inflação dos preços das mercadorias como causa principal da depreciação dos salários. Bom, mas o texto também não fala nada sobre inflação e ajuste de moedas, tá? Então também não é alternativa aí. Mas aqui é uma questão interessante que remete aí a alguns sensos comuns perigosos que a galera tem a respeito do keynesianismo. Bom, vamos pegar aqui a 38, tá? Que já fala de um tema mais atual, né? A exploração dos recursos madeireiros da Amazônia poderia ser realizada de acordo com um conjunto relevante de conhecimento sobre o manejo florestal e ecologia tropical. Nessa área, historicamente, é uma parceria acadêmica com universidades estrangeiras, resultando em pesquisas de desenvolvimento de novas técnicas dentro de uma relação bastante equilibrada. Seria possível investir em estratégias de manejo florestal já desenvolvidas e testadas no Brasil, criando cadeias produtivas e produtos madeireiros mais sustentáveis. Tá. Vamos aqui às alternativas. A exploração econômica da Amazônia tem sido objeto de debate internacional. O autor do texto considera possível conciliar projetos de desenvolvimento com a redução de danos ambientais. Bom, é basicamente o que ele fala aqui no fim do texto, né? Que você poderia desenvolver estratégias de manejo florestal que fossem sustentáveis, né? Então, aparentemente aqui é a alternativa A, mas vamos ver as outras. Denuncia a extração de riquezas florestais por empresas internacionais. Vamos ver aqui. Pode ser realizada num conjunto. Bom, ele até deixa implícito que há uma exploração não adequada, mas ele está fazendo uma proposta, ele não está fazendo uma denúncia. Não é o teor aqui do texto, tá? Então por isso que não pode ser a B. Embora não seja uma inverdade, mas não dialoga com o texto. C. Mostra a inadequação da ação humana sobre a floresta ao longo da história. Mas a única referência que ele fala ali historicamente é desse vínculo com as pesquisas universitárias, né? Refere-se à destruição irreversível da cobertura florestal amazônica. Ele também não fala que ela é irreversível. Ele fala que dá para haver um equilíbrio. E manifesta-se contrariamente a uma legislação florestal mais rígida no Brasil. Não, inclusive, provavelmente ele defenda isso como meio de viabilizar este manejo sustentável. Então aqui no caso é a alternativa A, tá? É a que melhor dialoga com o texto. Bom, e aqui nós temos a 39. A chave para atingir a modernização é o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Agora parece que a China está uns bons 20 anos atrás dos países desenvolvidos em ciência, tecnologia e educação. Já na restauração Meiji, os japoneses começaram a fazer um grande esforço em ciência, tecnologia e educação. A restauração Meiji foi uma campanha de modernização empreendida pela emergente burguesia japonesa. Como proletários devemos e podemos fazer mais. Deng Xiaoping
Respeitem o conhecimento, respeitem o pessoal treinado. O discurso é de 77. Sim, de fato, na época, a China era tecnologicamente atrasada em relação a outros países desenvolvidos. Né? Depois é que a China dá um baita de um salto, né, e chega no padrão que está hoje. Né? Então, sim, né? Tanto que quando eu era criança, estava na escola, o que se falava era que quando a China se abrisse ao mercado internacional, a China seria um enorme mercado consumidor, porque era um país de tecnologia e industrialização precária, mas que tinha 1 bilhão de pessoas ávidas para consumir, né? Queria ver o que a minha professora de geografia da época do ensino fundamental acha da China hoje, né? Porque o que aconteceu na prática foi o contrário. E não era só ela que estava errada, tá? O mundo ocidental todo tinha essa percepção. O discurso de 77 demonstra que a modernização da China foi um projeto do Partido Comunista Chinês. No entender de Deng Xiaoping, a China comunista, então vamos lá, devia ajustar o esforço de modernização social à manutenção coletiva dos meios de produção. Só que vamos lá, ele não está falando disso, ele está falando de se inspirar na Revolução Meiji japonesa, que foi um processo de aumentar ali, educação, aumentar o desenvolvimento em ciência. Ele não está condicionando isso, por exemplo, a uma forma socializada de propriedade, tá? Então, não. B. Projetava a modernização das estruturas produtivas como meio de resistência ao domínio das economias capitalistas. Ele também não está falando nesse sentido, ele não está estabelecendo que isso é um meio para preservar o socialismo ou para acabar com ele, né? Possuía condições econômicas sociais para realizar a modernização científico-cultural sem contatos com o exterior. Mas aqui tem um ponto, né? Uma vez que ele se inspira na Revolução Meiji, pelo menos um modelo, ou pelo menos algum tipo de influência externa ele tem, tá? Então, não é possível isso, né? E outra, né? A gente vai reparar também, aí pensando historicamente, né, do nosso ponto de vista, que ao longo desse processo iniciado ali no final dos anos 70, anos 80, você tem de fato um aumento considerável da presença de chineses em universidades fora da China, né? Houve uma qualificação de mão de obra nesse sentido, né? Então, não. D. Precisava democratizar o sistema político revolucionário como condição essencial para a modernização das forças produtivas. Bom, mas até hoje a China não modernizou muito o seu modelo político, né? Então não pode ser. E. Podia realizar o processo de modernização econômico-cultural de maneira mais eficaz do que os países capitalistas. Mas olha aqui, Aí entra o tom panfletário ali do final do discurso dele. Ele está de fato dizendo, olha, nós como chineses, nós como proletários, nós como membros aqui do poderoso Partido Comunista Chinês, temos inclusive obrigação de fazer melhor. Então, essa alternativa aí. Mas essa questão aqui exige bastante cuidado aqui com as alternativas, tá? É uma questão interessante. E aqui vamos para a questão 40, que estava aqui do outro lado da página, que tem uma bandeira dos Estados Unidos, né? Observe a imagem de uma intervenção do artista britânico Banksy publicada em sua conta no Instagram em 6 de junho de 2020. Então, né, agora no meio do ano passado, né? Tem uma bandeira dos Estados Unidos com uma vela, né, aqui pegando fogo na beira da bandeira, né, uma foto para um túmulo, né, uma foto ali de alguém, tá, é a bandeira. Então, vamos lá. A intervenção do Banksy refere-se à certeza de punição dos agressores racistas pelo Estado americano. A certeza?
complicado, né? A bandeira dos Estados Unidos queimando aqui. Se fosse isso, acho que teria alguém preso, um policial preso, né? Isso aqui é referência lá a todos os protestos, né? Então, não, né? Meio estranho, vamos ver. B, é violência contra os negros norte-americanos. Pode ser, né, que o retrato de um homem negro, né, um túmulo e um memorial, né, nesse tom memorial, pode ser. C, ao caráter efêmero de uma instalação artística. Só que isso não é uma instalação. O que é uma instalação artística, né? Uma instalação artística é quando você monta algo e ele é efêmero porque ele vai se degradar. Só que aqui uma fotografia, né? Isso vai, em tese, se preservar por toda a eternidade no Instagram dele, né? Nas redes sociais, nas reproduções. Restrições à liberdade de expressão da democracia norte-americana. Mas se fosse algo de restrição à liberdade de expressão, seria alguém amordaçado. É bem clássico isso, né? Alguém sendo calado. O compromisso ideológico dos novos meios eletrônicos com a arte revolucionária. Mas os meios eletrônicos não têm este compromisso, né? Você pode usar um meio eletrônico para isso, tá? Então aqui no caso, né, como você tem uma foto de uma pessoa morta, né, e dado o contexto, você chegaria ali na alternativa B, tá?